Hoje nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 3, versos de 16 a 28. 1 Reis, capítulo 3, versos de 16 a 28. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe um menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro um menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. O tema que vou partilhar com vocês nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, é amor de mãe, amor abnegado, ou mãe, amor abnegado. Amor que se doa, amor que se sacrifica em prol dos seus. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesta noite, com o propósito único de ouvirmos a tua voz. Deste modo pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco, que nós possamos sair daqui cheios da palavra do Senhor, ensinados, exortados, alertados por meio desta. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Mãe, amor abnegado. Amor que se sacrifica, que se doa em prol dos seus. É importante nós destacarmos desde já que os versos de 16 a 28 de 1 Reis 3 possui um propósito básico: enaltecer a sabedoria de Salomão. Este é o propósito dos versos de 16 a 28. E a gente percebe isto quando a gente observa o verso 28. Assim também quando a gente observa os versos de 3 a 15 do mesmo capítulo, isto é, do capítulo 3.
Mas isso não significa que nós não podemos extrair algumas lições da narrativa que vai dos versos de 16 a 28, acerca do ser mãe. Isto porque, se observarmos os versos de 16 a 28, nos apresentam em síntese duas mães em disputa, em prol de uma criança. E o rei, no meio dessa disputa, tendo que decidir qual mãe deveria ser vista como a mãe verdadeira desta criança. A história vocês conhecem. O que eu desejo, em síntese, destacar aqui, considerando os versos de 16 a 28, já que os mesmos trazem esta narrativa histórica, onde a sabedoria do rei Salomão é evidenciada, é que ser mãe é se doar, é se sacrificar em prol dos seus. Se nós observarmos o verso 26, nós vamos perceber exatamente isto, já que o verso 26 destaca a reação da mãe verdadeira ante a proposta do rei de matar a criança e dividir a criança em duas partes. Eu acabei de dizer aqui que o texto nos apresenta duas mães disputando uma criança. Cabia ao rei decidir a quem disponibilizar esta criança, ou, entre as duas, definir quem de fato era a verdadeira mãe desta criança. E no verso 26, nós percebemos que foi o amor abnegado que fez com que o rei notasse a verdadeira mãe da criança viva. O verso 26 vai destacar que uma das duas que estavam se colocando na condição de mães da criança se insurge ante a proposta do rei de matar a criança e diz o seguinte: não. Esta não é a alternativa mais viável, em outras palavras. Permanece a criança viva. E o rei toma a decisão a partir desta sentença, a partir desta explicitação, desta evidência. Porque mãe significa abnegação. Mãe significa amor que se doa, amor que se entrega, amor que se sacrifica, amor que abdica do direito, no caso em questão, de conviver com seu genuíno filho, porque esta que disse, não mate, permaneça este vivo, dê a outra. Ela revela que estava preocupada com o estado físico da criança, com a saúde da criança, com a vida da criança. E mãe faz isto. Vocês sabem, mãe é quem se doa, é quem se entrega, é quem se sacrifica. Por isso que eu disse que o tema da nossa meditação é mãe, amor abnegado. Este texto nos apresenta algumas lições acerca do que é ser mãe. Quais são essas lições? Presta atenção. Em primeiro lugar, primeira lição que esse texto vai nos apresentar, considerando-nos esta história, este fato, esta narrativa. Primeira lição é que às vezes o desejo de ser mãe distingue-se do ser mãe. Às vezes o desejo de ser mãe distingue-se do ser mãe. O verso 26 traz-nos o resumo do que é ser mãe. É amor, é sacrifício, é abdicar-se
em prol do bem-estar dos seus, por amar os seus. Em contrapartida, a mãe falsa vai externar que tinha o desejo de ser mãe, mas não o amor pela criança, objeto da disputa. Porque ela não se insurge, ela fica quieta e ela diz o seguinte, vejam aí, a parte final do versículo 26, nem meu, nem teu, seja dividido. A falsa mãe externava o desejo de ser mãe da criança, mas ela não externou amor pela criança. Quantas jovens que externam o desejo de ser mãe, mas não estão preparadas para serem mães? Quantas mães externam que não estão preparadas para serem mães? A falsa mãe externou o desejo de ser mãe, mas não o amor de mãe, mas não o afeto de mãe, mas não a preocupação de mãe, mas não a atenção de mãe. Vocês sabem que mãe significa amor que se entrega, que se doa. Amor que se entrega, amor que se doa. No ano de 2006, precisamente em 28 de janeiro, um fato chocou o país, quando uma mãe chamada Simone deixou à beira da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, uma criança presa em uma sacola plástica. Algumas pessoas que transitavam pela região, em ouvindo o choro desta criança, que estava à beira da morte, vão até onde a criança estava e tiram a criança dessa situação de perigo, de risco. Esta mãe foi condenada, se não me engano, a 9 anos de prisão. Ela evidenciou que não estava nem aí por esta criança, uma menina recém-nascida, que foi deixada, que foi abandonada à beira da lagoa, correndo risco. Quantas mães agem assim? Há casos e mais casos espalhados pelos noticiários de mães que abandonam os seus. Mãe é sinônimo de proteção, de amor, de cuidado. O meu desejo aqui é que nós venhamos a entender que existe uma distinção entre desejar ser mãe e ser de fato mãe. E o recado aqui é para quem ainda não é mãe. Eu não sei se há entre nós alguém que se encontra nessa condição e que vive externando o desejo de ser mãe. Lembre-se, o desejo de ser mãe distingue-se do ser mãe, de fato, no dia a dia, na prática. Quantas jovens eu conheço, que talvez vocês também conheçam, que antes de se tornarem grávidas, viviam sonhando com a gravidez, viviam sonhando com a maternidade, mas quando se engravidam, durante os 9 meses, já começam a externar aversão. E quando a criança nasce, essa aversão fica explícita, não dão conta, entregam os seus filhos a babás. Quantas mães que não estão sendo mães de fato, de verdade. Nós temos que entender que o desejo de ser mãe distingue-se do ser mãe. Mãe ou ser mãe é mais do que desejar ser mãe. É preciso que nós venhamos inculcar na cabeça das nossas jovens, inculcar na cabeça de quem já é mãe, que existe uma distinção entre ser mãe e desejar ser mãe.
Existem mães que deixam seus filhos em creches, só porque não suportam o ser criança em uma criança. Quantos relatos de mães que não têm paciência para cuidar dos seus filhos, mães que abandonam, mães que deixam com os avós. Antes o desejo era explicitado, a vontade era explicitada, mas quando a criança nasce, quando a criança começa a correr, nós acabamos de ver uma cena aqui de algumas crianças soltas. É preciso ter paciência, é preciso ter cuidado, há uma responsabilidade enorme sobre essa função estupenda, magnífica, essa dádiva divina de ser mãe. Desejar ser mãe não é o mesmo que ser mãe. A segunda lição que esse texto nos ensina, é que, deixa eu me achar aqui, é que nós devemos entender que a ideia de ser mãe a todo custo e de qualquer forma é perigosa. Que a ideia de ser mãe a todo custo é perigosa. Se nós observarmos da narrativa, nós vamos perceber que a mãe falsa externa o desejo de ser mãe da criança que estava viva a qualquer custo. O verso 26, em sua parte final, destaca exatamente isso, porque ela não estava preocupada com a vida da criança, com a criança permanecer viva. Ela estava preocupada em ser mãe. Ela não estava preocupada com a criança. Ela estava preocupada em ser mãe a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mãe serei, doa a quem doer. Em outras palavras, este foi o discurso da mãe falsa. Doa em quem doer. Eu quero ser mãe. A falsa mãe havia perdido a sua criança. Vocês observam, devem notar aí que isso está no verso 19. Ela havia perdido o seu filho. Seu filho havia morrido, um acidente aconteceu. Ela havia perdido seu filho, e aí ela na calada da noite, vai até onde estava a criança viva, da sua colega de quarto, talvez, da sua parceira, da outra que dividia a casa com ela mesma, e rouba a criança viva, deixando-a morta, aos cuidados da mãe verdadeira da criança viva. E ela vai até o rei e ela insiste: eu sou a mãe verdadeira. Quantas mulheres externam o desejo de ser mãe a qualquer custo? Existem casos e mais casos de mulheres que se desesperam, que se angustiam, que não estão preparadas ainda. Nós vivemos numa sociedade onde isto tem sido explícito. O desejo de ter alguém para chamar de seu. Crianças sendo substituídas por cachorros, por cães. Notem que esta mulher, a falsa mãe, ela externa esse desejo, esta vontade: eu tenho que ser mãe, a minha criança está morta, mas eu tenho que ser mãe a qualquer custo, eu preciso ser mãe, e para isso ela rouba a criança, de quem dividia talvez as despesas da casa. Ela foi desleal, ela foi injusta, ela não se preocupou com o sentimento da outra, ela se preocupou consigo mesma. Porque existia um vazio, um abismo em sua alma, do tamanho do mundo, talvez, que a fez tomar tal atitude. E ela se apresentou diante do rei, mostrando isto. Existem casais que não estão preparados ainda
para serem pais. Existem moças recém-casadas que, em função de uma série de coisas, que não estão preparadas ainda para serem mães, e que não possuem essa consciência, mas a gana, a vontade de ser, as fazem passar por cima de tudo. E quando se tornam mães, se desesperam, se angustiam, porque não estavam preparadas. E quantos casos nós conhecemos? Mães despreparadas, filhos perdidos, filhos desencontrados, mães que são ausentes, mães que não exercem de fato o papel que lhes cabe enquanto mães. A terceira lição que esse texto nos apresenta acerca do ser mãe é que riscos devem ser previstos, pois assim acidentes que podem levar à morte serão evitados. O verso 19 destaca que a mãe falsa se descuidou. Aconteceu um acidente na madrugada, a criança, filho dela, foi morto. Destaca o verso 19. Talvez ela não previu que isso poderia acontecer, porque se tivesse previsto, teria evitado. Com isso eu aprendo que riscos devem ser previstos, pois assim acidentes que podem levar à morte serão evitados. A falsa mãe se descuidou, pois dormiu, deitou sobre sua criança. Não previu esse risco. Eu me lembro que quando a minha pequena Alice nasceu, os primeiros meses, eu evitava dormir na cama, junto com minha esposa e junto com a Alice. Eu tinha um medo enorme de esmagar a Alice, de promover um acidente. Isso é um fato, narrado aqui em 1 Reis 3, verso 19. O acidente aconteceu, o acidente ocorreu. A falsa mãe perdeu o seu filho, ela se desesperou, ela se angustiou. Mães precisam prever riscos, prever dificuldades, a fim de blindar os seus filhos de fatalidades. Quantas mães e pais displicentes que não possuem esta consciência de que riscos precisam ser previstos. Eu sei que muitos de vocês conhecem casos envolvendo famílias vítimas de perdas terríveis. Famílias que perderam seus filhos. No dia 3 de setembro de 2017, aconteceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, um acidente fatal que matou 2 crianças gêmeas. Os pais estavam, o pai e a mãe, cuidando do jardim da casa. As crianças, à beira da piscina, sozinhas, caíram na piscina e se afogaram. Isso foi notícia no país. Morreram afogadas. Quantas crianças vítimas de acidentes domésticos? Quantas crianças são mutiladas dentro das suas próprias casas? Quantas crianças se perdem na vida? Quantas crianças, filhos se perdem na vida porque os pais não tiveram a preocupação de prever os possíveis riscos. Pai e mãe que vive a vida sem pensar. Pai e mãe que vive na vida não imaginando o que pode acontecer com seus filhos na vida.
A minha filha tem 5 anos de idade. Eu ponho a minha filha diante de Deus todos os dias. O futuro da minha filha diante de Deus. E digo, Deus, cuide da minha filha. Cuide da minha filha, guarda a minha casa. Guarda a minha filha, cerca a minha filha, proteja a minha filha. Livre a minha filha do mal. Irmão, nós precisamos discutir essas questões enquanto pais. Nós precisamos entender que nós vivemos em um contexto social movediço. Crianças, adolescentes, jovens estão aí sendo vítimas de filosofias, de estratégias malignas. YouTube, internet e tantas outras coisas. Há casos de suicídios entre adolescentes promovidos por jogos disponibilizados na internet. Então nós precisamos entender que há necessidade de prevermos possíveis riscos que podem levar a fatalidades. Quantos de vocês pensam onde seus filhos estão, com quem seus filhos conversam, com quem seus filhos andam? Quantos de vocês dedicam tempo para avaliar a vida dos seus filhos? Para ver o que seus filhos andam vendo no telefone, andam vendo no computador, na televisão? Para ver o que seus filhos andam fazendo na escola? Talvez esses estão à beira de um precipício. Talvez lá na escola o contato é com um traficante. Talvez lá na escola o contrato é com alguém que esteja planejando, maquinando mal contra seus filhos. A gente não sabe. A gente vive num mundo onde nós precisamos considerar tais coisas. Há casos e mais casos chocantes, como o caso que aconteceu aqui no interior de São Paulo, em Suzano. 2 adolescentes invadiram a escola, vocês conhecem a história, matando vários jovens e adultos. Recentemente eu ouvi em um noticiário um caso em que algumas escolas de São Paulo estavam sendo ameaçadas de um ataque terrorista, como que aconteceu em Suzano. Irmãos, é preciso, pais e mães, é preciso que nós tenhamos a consciência de que na condição de responsáveis pelos nossos, precisamos prever potenciais riscos, a fim de evitarmos fatalidades. Uma fatalidade aconteceu na casa dessas 2 mães. Uma criança foi morta, um descuido, um vacilo, um segundo talvez, de falta de atenção, de falta de cuidado, de falta de prestar atenção, de planejar, de prever, de analisar. Eu conheço a história de uma mãe que perdeu a sua filha aos 7 anos de idade, no terreiro, no quintal da sua própria casa. Quando isto é, a sua filha brincava em um recipiente com uma quantidade significativa de água, a criança se escorregou, caiu dentro do recipiente e morreu afogada. Me lembro que encontrei com esta mãe quando fazia uma missão evangelística na cidade de Santa Rita, no Paraguai. Ela me recebeu juntamente com mais 2 jovens. E quando eu falei de Deus, falei de Jesus a ela, ela me disse: não fale de Deus aqui, não fale de Jesus aqui. Eu não acredito em Deus. Externava tristeza, amarguez profunda. Curiosamente, percebíamos isto, e foi o que nos levou a questionar, a indagar, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia? Ela disse: eu fiquei 20 e poucos anos pedindo a Deus um filho ou uma filha.
Fiquei grávida. Mas com 7 anos de vida, desta bênção, eu a perdi no quintal da minha casa. Todos os dias eu pedi a Deus que cuidasse deste presente. Mas ela se foi. Notem que ela havia externado um sentimento contra Deus, culpando Deus. E eu tive o cuidado de mostrar para ela que isso acontece. As fatalidades acontecem. Os acidentes acontecem. Nós somos responsáveis, há responsabilidade humana. Nós, na condição de pais, quantos pais frustrados, quantos pais magoados, quantos pais chateados, quantos pais entristecidos, porque perderam um dos seus filhos, alguém que amava. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter a consciência que riscos precisam ser previstos, a fim de evitarmos fatalidades em nossa casa. Quarto ponto, ou quarta lição, que esse texto nos ensina, é que a perda de um filho não pode ser substituída por outro filho que não seja o nosso. Notem que a mãe falsa tentou substituir o seu filho morto pelo filho da outra. Quantas mães e quantos pais nós conhecemos que veem no filho dos outros quando perdem os seus, avós? Quantas mães que não conseguem lidar com a dor da perda, com a dor da ausência, e tentam substituir, e tentam lidar com isso, promovendo substituições, elegendo pessoas para substituírem esse vazio. A falsa mãe, de acordo com a narrativa do texto, não aceitou a perda do seu filho, não admitiu a perda do seu filho e viu o seu filho no filho da outra. E ela então age com a finalidade de colocar o filho da outra no lugar do seu. Eu conheci uma mãe, quando fui orientador social, da assistência social do meu município, da cidade, melhor dizendo, onde os meus pais ainda residem, que havia perdido o seu filho há mais de 15 anos e não havia se conformado. Ela vivia depressiva, angustiada, tentou substituir, tentou colocar outra pessoa no lugar do seu filho, mas ninguém era digno, ninguém conseguia substituir. Ela vivia num estado de amargura, de angústia, de dor. Um dia eu fui chamado com a finalidade de conversar com ela. E marcamos uma conversa em uma tarde. E naquele dia, eu só a ouvia. E ela me dizia: o meu único bem, a coisa que eu mais amava, eu perdi. Eu não consigo lidar com a ausência, com a perda. Ela desmaiava, acidentes e mais acidentes haviam acontecido. Entre tantos, um que a fez perder boa parte do seu rosto, da sua face, porque ela, fazendo a comida, desmaiou, caiu em cima das chamas de um fogão ligado e queimou boa parte do seu rosto. Sofrimento, angústia. Ela não conseguiu lidar com a perda. Ela não conseguiu lidar com a ausência. E quantas mães, quantos pais nós conhecemos que estão vivendo nesta mesma situação? Gente que não consegue lidar com a perda de um ente querido, a perda de um bem.
e que vive remoendo, e que vive de modo angustiante, e que vive de modo sofrível. Tem muita gente que tenta substituir o que perdeu pelo que não é seu. Tem muita gente que tenta substituir o que perdeu pelo que não é seu. Eu conheço inúmeras pessoas que vivem nesta condição. Gente que vive em função do que é do outro, do que não lhe pertence, do que não é seu. Esta falsa mãe desejava tornar-se mãe de um filho que não era dela, que não lhe pertencia. Quantas pessoas vivem nesta condição, e a gente podia trazer esta realidade para tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Tem muita gente que tenta viver em função do que não é seu, do que não lhe pertence. Quinto lugar, quinta lição que esse texto nos ensina: a morte de um filho pode ocorrer, o difícil é aceitar. A morte de um filho pode ocorrer, o difícil é aceitar. Eu acabei de lhes dizer acerca da história de uma mãe que perdeu seu filho e que não conseguiu aceitar a perda do seu filho. Eu conheço uma filha que perdeu uma mãe há mais de 20 anos e que não consegue lidar com a perda desta mãe. Eu conheço inúmeras histórias de pessoas que vivem hoje sofrendo a perda de quem foi. Gente que não consegue lidar com o luto, gente que não consegue lidar com a perda, gente que não consegue encarar a vida e entender que na vida as coisas vão. Eu sei que não é fácil. Foi o que esta falsa mãe externou. Ela não conseguiu lidar com a dor da perda do seu filho, ela não conseguiu lidar com a morte do seu filho, ela tentou substituir, como disse, ela tentou elaborar, planejar uma estratégia, ela tentou apaziguar a sua dor. Às vezes, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é encarar, é aceitar, é admitir. Eu sei que há entre nós pessoas aqui que perderam entes queridos, que talvez estão tendo ainda a dificuldade de admitirem que este ou esta se foi. Machuca, dói, mas a vida continua. A gente precisa admitir, a gente precisa aceitar. A gente precisa colocar a vida da gente diante de Deus e dizer: Deus, sua vontade foi feita. Eis-me aqui, consola o meu coração, consola a minha alma. Tire, arranca essa dor do meu peito, arranca essa dor da minha vida. Tem muitos pais, tem muitas mães, tem muitos membros de muitas famílias que estão paralisados, que estão estagnados em função de um sentimento causado pela dor da perda de um ente querido. Mães que estão presas em suas próprias casas, mães que não transitam mais, mães que não vivem mais, que vegetam, pais que não vivem mais, que vegetam. Membros de famílias das mais variadas que estão vivendo sob esta condição. A minha mãe perdeu a minha avó há alguns anos. Alguns meses depois da morte da minha avó, ela me dizia: eu não estou suportando a dor da ausência, da saudade. A minha mãe não conseguia comprar um chinelo sem antes consultar minha avó. Tudo que minha mãe viesse a fazer, ela ia até a casa da minha avó, conversava com minha avó e perguntava: eu devo ou não devo fazer? Todas as manhãs, todos os dias, o primeiro lugar onde a minha mãe ia, casa da minha avó, conversar com a minha avó. A minha avó morreu nos braços da minha mãe, no leito de um hospital. Nos braços da minha mãe. Anos depois de muita conversa, hoje, a minha mãe consegue lidar com a dor de não ter
por perto quem estava sempre disposta a ouvi-la. É a vida. É a vida. É trágico, é cruel, dói, mas é a vida. A vida continua. E nós precisamos entender isto. Eu finalizo essa mensagem destacando que esse texto tem alguns propósitos. Talvez o mais importante seja mostrar-nos que a sabedoria divina é o que nós devemos buscar, porque é a partir da sabedoria divina que nós vamos conseguir lidar bem com os conflitos, com as dificuldades que surgem em nossa vida. Sabedoria revelada no Evangelho. A sabedoria revelada em Jesus. Nós precisamos recorrer ao Evangelho, recorrer a Jesus, ante as complicações, ante os desafios, ante os contratempos, ante as perdas. É por meio da sabedoria que encontramos no Evangelho, que encontramos em Jesus Cristo, que nós vamos ter condições de lidar com todas as dificuldades que vão surgindo em nossa caminhada existencial. Sabedoria concedida por Deus a Salomão permitiu que Salomão lidasse com esse conflito e de maneira exitosa, e foi o que aconteceu. Eu não entendo outra coisa a partir do Novo Testamento, que isso significa que nós só vamos conseguir lidar com as perdas, com os conflitos, com as ausências, com tudo aquilo que surge em nossa caminhada, que representa ameaça, a partir do entendimento, a partir da sabedoria oriunda do Evangelho. É a partir do que o Evangelho nos apresenta. É a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém que nós amamos, nós temos que entender que é propósito de Deus, que a vontade de Deus foi feita, que nada acontece por acaso. Quando os conflitos surgem, é preciso entendermos a partir da linguagem do Evangelho que nós temos que submeter a nossa vida a Deus. Nós precisamos agir de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo, de acordo com o que Cristo nos ensina a partir dos Evangelhos. Se nós desejamos lidar com as situações difíceis, complicadas que surgem em nossa vida, nós precisamos estar fincados e fincadas no Evangelho. O Evangelho é a bússola, o Evangelho é a cartilha, o Evangelho é a sabedoria divina, encarnada na pessoa de Jesus. O Evangelho é Cristo, é a sabedoria divina, é a quem nós devemos recorrer, é em quem nós devemos descansar. Salomão pediu a Deus sabedoria. O texto, por meio deste fato histórico envolvendo essas duas mulheres, mostra, ante a solução advinda do rei, que Deus concedeu a Salomão sabedoria. Sabedoria divina, em outras palavras, está em Cristo, no Evangelho. Nós devemos viver neste mundo debaixo da luz do Evangelho, sendo nos orientados pelo Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Põe-se de pé.